Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, ainda no tópico do operador de permutação, vamos falar agora dos estados simétricos e antissimétricos, ainda, claro, no contexto de duas partículas. Depois, a gente vai voltar nesse contexto de estados simétricos e antissimétricos para um sistema de N partículas. Okay? A gente está fazendo a construção para duas partículas para poder ficar mais fácil de visualizar as relações, para depois a gente generalizar. Okay? No caso, os estados simétricos e antissimétricos são estados definidos em termos do operador de permutação que a gente definiu no último vídeo. No caso, apesar de existirem dois operadores de permutação nesse contexto de duas partículas, que é o nosso P12 e o P21, na prática, nesse contexto de duas partículas, é comum a gente falar que só existe um operador de permutação, que é o P21, porque o P12 ele é a permutação óbvia de nada. Okay? É simplesmente não fazer nada. Ele é um operador permutação, okay? Pela definição, okay? Mas ele, como ele acaba atuando como identidade, ele não permuta as partículas de fato. Então é comum nesse contexto de duas partículas a gente chamar somente o P21 de operador de permutação, ok? Meio que ignorar, aqui no caso, o P12. Ok? Mas, bom, como é que a gente faz para poder definir os chamados estados simétricos e antissimétricos? Vamos lá, aqui é uma definição. A gente define um estado CS, que é o chamado estado simétrico, como sendo o estado em que, após ser atuado pelo operador de permutação, ele mantém igual, ou seja, esse estado ele vê o operador de permutação como sendo a identidade e, no caso, a gente define um antissimétrico como sendo aquele em que, após sofrer a atuação do P21, simplesmente muda de sinal. Ou seja, o nosso estado antissimétrico é aquele que vê o operador de permutação como sendo a identidade com sinal de menos. Juntamente com essa definição, é importante a gente saber construir estados simétricos e estados antissimétricos a partir de estados genéricos. Okay? E a gente também vai fazer isso a partir do nosso operador de permutação. No caso, a gente vai definir dois operadores, que vai ser o operador S e o operador A, que é o simetrizador e o antissimetrizador. Okay? E a partir da definição desses dois operadores, vamos pegar algumas propriedades desses dois operadores para a gente ver que, de fato, esses são os operadores que constroem esses estados simétricos e antissimétricos, que vão ser, no caso, a base para a nossa quebra da degenerescência de troca na descrição de um sistema de partículas idênticas. Então, vamos lá, levando em conta essa definição, vamos definir agora também dois operadores, então, outra definição, que vão ser, no caso, os operadores S e o operador A. Okay? Esses operadores são definidos como sendo meio da identidade mais o P21, e esse outro vai ser meio da identidade menos P21. Algo importante de ser citado é que a gente pode escrever, ao invés da identidade, explicitamente aqui o P12, porque afinal de contas, o P12 é a própria identidade. E aí, esses dois operadores, eles tomam a forma meio de P12 mais P21, enquanto o operador A ele fica como sendo meio de P12 menos P21. É legal também, além de escrever dessa forma, escrever em termos das duas permutações, nesse contexto de duas partículas, porque aqui a gente já consegue perceber uma certa estrutura na hora de montar esses operadores, certo? No operador S a gente está somando as permutações e dividindo pela quantidade de permutações que tem, enquanto no A a gente está pegando uma permutação e invertendo a ordem, trocando o sinal, ou seja, fazendo uma soma das permutações, invertendo o sinal para cada troca, para cada permutação aqui desses índices do nosso operador de permutação e, enfim, colocando também o fator meio como uma espécie de normalização. Porque isso vai ser importante, a escrita dessa forma daqui vai ser legal para a gente poder visualizar depois a construção desses dois operadores no contexto de mais partículas, de um sistema de N partículas de fato. Mas beleza, definido então esses dois operadores, o operador S e o operador A, vamos dar uma olhada agora nas propriedades obedecidas por esses dois operadores, para que a gente possa deixar claro aqui qual que é a natureza desses operadores, que tipo de operação esses caras representam na prática. Okay? Isso vai ser importante para a gente entender a construção dos estados simétricos e antissimétricos nesse contexto de duas partículas.
ok? A primeira propriedade, que é fácil da gente verificar, ok? Então eu vou enunciar e logo depois eu vou mostrar para vocês, é que tanto o operador S quanto o operador A, se a gente faz eles ao quadrado, isso retorna os próprios operadores. Então, S ao quadrado é igual a S e A ao quadrado é igual a A. Ok, vou até colocar aqui. Então, A ao quadrado é igual a A. Ok? Como é que a gente faz, né, para poder evidenciar isso? Aqui é bem imediato. Vamos fazer o S ao quadrado e depois vamos fazer o A ao quadrado. Ok? Bem direto mesmo. Então, vamos lá. Ó. S ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 1/4 ao quadrado e vai ficar identidade mais P21 aplicado à identidade mais P21. Então, identidade mais P21 e identidade mais P21. Esse cara daqui vai dar quanto? Vai dar 1/4 de identidade com identidade e identidade. Identidade com P21 e P21 com identidade vai dar um fator de 2 vezes P21. E o último, P21 com P21, vai dar P21 ao quadrado, que a gente sabe que é a identidade. Ok? Foi uma das propriedades que eu, né, enfim, enunciei e mostrei para vocês no último vídeo. Então percebam, aqui a gente tem 1/4 de 2 vezes a identidade mais 2 vezes P21. Ou seja, esse cara daqui é meio da identidade mais P21, que é o próprio S. Qual seria a mudança se a gente fosse fazer, né, aqui no caso, para o operador A? Então, né, como vai ser praticamente a mesma coisa, eu vou simplesmente copiar esse cara aqui embaixo, ok? Vou alterar a cor para vermelho, ok? Vamos trocar o S aqui pelo A para a gente ver as alterações. A única diferença do A é que vai ficar com um menos, ok? E aí, a introdução desse menos aqui, né, o que ele vai mudar é que, em vez de ficar aqui mais 2P21, vai ficar menos P21. O resto tudo é igual. Ou seja, aqui vai ficar um menos e aqui vai ficar o nosso operador A. Então, está aqui, né, enunciado e demonstrado, então, essa nossa primeira propriedade. Essa primeira propriedade ela já dá um indício do que são esses operadores de fato. Né? Essa propriedade é uma propriedade bem conhecida e esperada para operadores de projeção. Sempre que você tem algum operador que projeta um objeto em algum subespaço, a atuação sucessiva desse operador vai retornar sempre a uma única atuação. E é fácil a gente ver isso pelo seguinte, imagina que a gente tem um vetor qualquer e a gente vai atuar sobre esse vetor uma projeção na horizontal, ou seja, né, se você pega o operador de projetor e atua nesse cara, ele vai retornar esse vetor daqui, que é pegar a projeção horizontal. Se você atua essa projeção de novo aqui, você vai ter o mesmo vetor, porque ele já está na horizontal. Então, sempre que você tem uma projeção, a primeira atuação já projeta. As outras sucessivas vão ser vistas como identidade, porque você já está projetando uma coisa que já foi projetada. Então, esse tipo de característica é, né, vista como um projetor de fato. Agora, que tipo de projetor é esse? No sentido de quais são esses subespaços em que esses operadores, né, S e A, estão projetando, sendo eles, né, vistos como operadores de projeção. Para a gente entender isso, vamos para a nossa segunda propriedade, que é SA é igual a AS, que é igual a zero. Ou seja, os operadores S e A não só comutam, como, né, a aplicação de um seguido da aplicação do outro é igual ao vetor nulo. Demonstrar essa propriedade daqui é bem simples, né? É só a gente recorrer diretamente para a definição. Ok? Então, vamos lá. Né? Vamos colocar aqui o nosso operador S. Então, vamos lá. SA é a mesma coisa que 1/4 da identidade mais o P21, identidade menos P21. E aí, é só a gente manipular esse cara daqui. Então, vamos lá. 1/4 e, vamos lá, identidade com identidade. Vai dar a identidade. Vai ficar P21 com identidade menos P21 com identidade. Um vai anular o outro. E o último vai ficar menos P21 ao quadrado. Então, menos P21 ao quadrado. Agora vamos lá. P21 ao quadrado, a gente sabe o quanto dá isso. Eu mostrei essa propriedade para vocês no último vídeo. P21 ao quadrado dá a identidade. Então, a gente pode substituir esse cara pela identidade. E, olha só, identidade menos a identidade, esse cara daqui vai dar 0. E aí, no caso, né, se S com A vai dar 0, então AS também vai dar 0, né, demonstrando, portanto, essa nossa segunda propriedade. O que essa segunda propriedade fala para a gente é que os operadores S e A são projetores em subespaços ortogonais.
Porque quando você projeta um vetor, primeiro em um subespaço e depois em outro, isso dá zero. Ou seja, quando você pega um vetor qualquer e você projeta no subespaço S, esse resultado não tem nenhuma componente no subespaço na qual o A projeta e vice-versa. Então esses caras são projetores em subespaços ortogonais do nosso espaço de Hilbert original do nosso sistema de duas partículas. E além dessas duas propriedades, a gente também tem uma terceira, que acaba sendo importante, mas que não muda essa conotação de projetores em subespaços ortogonais, que é de que tanto S quanto A são operadores autoadjuntos, ou seja, eles são iguais ao seu conjugado hermitiano. Isso daqui também é bem fácil de verificar, né? Aqui, enfim, aqui é por definição, certo? Então, esse cara daqui é por definição. Basta a gente pegar, né, aqui, ó, a definição, no caso, do nosso operador S e do nosso operador A e aplicar o conjugado hermitiano. Levando em conta que o P21 é autoadjunto e a identidade, por obviedade, também é autoadjunta. Então, né, a composição desses caras também vai ser autoadjunta. Então, tá aqui uma terceira propriedade desses caras. Agora, juntamente com essas três propriedades, a gente tem uma quarta, que é a propriedade que justifica a gente ter definido e feito, né, uma aula específica só para poder falar desses operadores S e A construídos em termos dos operadores de permutação, que é a propriedade de que P21 atuado a S psi, né, atuado em S psi, vai retornar S psi para um psi qualquer do nosso espaço de Hilbert, né, de duas partículas, da mesma forma que P21 atuado em A psi vai retornar menos A psi para um psi genérico do nosso espaço de Hilbert de duas partículas. Okay? Essa propriedade é a propriedade importante para a gente, né, que justifica, de fato, a definição desses operadores. Porque, percebam, essas duas equações daqui são exatamente as definições dos estados simétricos e antissimétricos para duas partículas. Percebam, né, que esse cara daqui, né, a partir dessas duas relações, a gente tem, né, ela sendo verdade, que o nosso psi S ele é dado por S psi e o nosso psi A é dado por A psi. Ou seja, para um sisteminha de duas partículas, os operadores S e A são os operadores que constroem, a partir de um estado genérico, um estado simétrico e um estado antissimétrico. E aí, por conta disso, a gente dá o nome de S e A de simetrizador e antissimetrizador. Exatamente pelo fato deles serem os operadores que constroem estados simétricos e antissimétricos, simetrizando ou antissimetrizando esses estados. Ok, mas beleza, né? Vamos demonstrar esse cara para a gente poder, né, finalizar essa parte da discussão daqui dos operadores, né, SA, que são a forma da gente construir esses estados simétricos e antissimétricos. Mas, bom, aqui é bem evidente como a gente vai fazer na prática, né? Basta escrever explicitamente a definição. Então, vamos começar aqui no caso com o P21, S psi é igual a S psi. Vamos escrever explicitamente qual que é a expressão do nosso S. Então, meio da identidade mais P21, esse cara atuado em psi. Então, vamos lá. P21 com a identidade vai retornar o quê? Vai retornar P21, por propriedade. P21 com P21 vai dar P21 quadrado, que é quanto? Identidade, pelo que a gente já discutiu. Ok? Então, esse cara daqui vai ser igual, vou até colocar aqui, né, na mesma linha, a meio desse cara, vezes, né, atuado, no caso, no nosso psi. Agora, olha só o que apareceu aqui, meio da identidade mais P21, ou seja, esse cara daqui é o próprio S psi, ou seja, P21 S psi é igual a S psi. Então, primeira parte demonstrada. O que a gente faz agora? A gente faz a mesma coisa, só que para o operador A. Então, vou colocar aqui embaixo, vamos trocar de cor, só para não confundir. Então, vamos lá, a única coisa que vai mudar é que aqui vai ficar com um sinal de menos. Ok? Então, vamos lá, que vai ficar com um sinal de menos. Consequentemente, ó, P21 com a identidade vai continuar dando P21. P21 com P21 vai dar a identidade. Com esse sinal de menos, aqui a gente vai ter, então, um menos identidade. O que a gente faz agora? Fatora um sinal de menos. O que a gente tem aqui? A gente tem o nosso A atuado ao psi. Ou seja, a gente acabou de mostrar, né, que P21A atuado a um psi é igual a menos A atuado ao psi e, portanto, né, finalizamos aqui a demonstração dessa nossa quarta propriedade. Ok? Então, tá aqui, né, definidos os operadores de simetrização e antissimetrização.
ok? Que são, enfim, os que constroem estados simétricos e antissimétricos a partir de estados genéricos. A gente vai voltar nesses caras num sistema de mais partículas, ok? A partir de definições análogas. Então é interessante, né, pelo menos ver explicitamente as contas aqui para um sistema de duas partículas, para ter certeza que as ideias ficaram claras, né, e enfim, o papel de cada um, né, desses operadores aqui fica 100%. Mas bom, definido então os estados simétricos e antissimétricos, assim como os operadores S e A, né, que são os operadores de simetrização e antissimetrização, vou encerrando o vídeo de hoje. Volto com vocês no próximo vídeo, ainda nessa discussão, né, envolvendo o operador permutação para um sistema de duas partículas, né, agora para a gente poder falar sobre a transformação de observáveis a partir desses operadores de permutação, para que aí sim a gente possa passar, né, para um sistema de mais partículas e generalizar essas ideias até a gente chegar de fato no sétimo postulado da mecânica quântica, que vai quebrar, no caso, né, para a gente, a degenerescência de troca e mostrar quais são os estados físicos de partículas idênticas.